Boa tarde não, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Guilherme, sou sócio do escritório Bittencourt Alane Camargo, junto com o Ulisses, que está conosco aqui no vídeo. E hoje nós temos como convidada a Letícia Sugai, sócia da Veritas, sócia minha e do Ulisses na Gordian Consultoria também. E hoje nós vamos conversar sobre compliance. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a Letícia. E eu queria, Letícia, já de começo, lhe perguntar o seguinte. Nesse momento de crise que nós estamos passando aí, já fazem 2 meses desde que começou o isolamento social e as medidas mais drásticas, né, que foi no final de março, você acredita que as empresas que já tinham um programa de compliance estabelecido, que já tinham seus riscos mapeados, elas saíram na frente nesse período? Você acha que essas empresas tiveram vantagem? Ok. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite para a gente participar, né, dessa conversa e falar de um tema que é pertinente nesse momento de pandemia. Respondendo a sua pergunta, antes de dar uma resposta mais incisiva, é importante fazer uma diferenciação e deixar claro que existem diferentes programas de compliance, digamos assim. Embora haja, na teoria, uma série de referências às melhores metodologias e práticas, o que a gente observa no dia a dia, na vida real, são empresas que, primeiro, dão escopos diferentes para os seus programas de compliance em termos de riscos. Isso eu digo com base em uma pesquisa que eu fiz há 2 anos com 40 organizações em todo o Brasil e que eu observo na prática também no meu trabalho, né, no dia a dia. Então, algumas dessas empresas, elas limitam a análise de riscos de um programa de compliance, por exemplo, a situações extremamente regulatórias. Um risco como esse, né, que é um risco estratégico, não estaria aos olhos dessas empresas sob a ótica de um programa de compliance. Faço uma analogia ao pessoal da Itaipu, que eu entrevistei, por exemplo, nesse meu trabalho de conclusão de curso, e eles trazem o exemplo da chuva, né, das condições meteorológicas, que também é um risco estratégico. Então, existem essas divergências ainda de, esse risco é algo para o compliance olhar? Né, se a gente está falando de desvios de conduta humana para o escopo de um programa de compliance, faz sentido que uma pandemia, né, ou riscos de catástrofes naturais, ou outros, né, como esse que eu mencionei numa hidrelétrica, estejam contemplados? Então, qual é a linha que divide o que é um risco de compliance ou não? Então, essa resposta pode ter 2 pontos de vista, sim e não. Depende de como o programa está estruturado, de como os executivos entendem que essa abordagem, né, e os profissionais da área de compliance podem ajudá-los nesse sentido. Na melhor prática, na teoria, a resposta é sim, porque é da nossa capacidade, ou seria da nossa alçada, realizar essas análises de riscos, mas é importante definir que dentro de um programa de conformidade e integridade, esses riscos se atêm mais realmente aos desvios de conduta. Você perguntou do programa e da análise de riscos, por isso que eu faço essa distinção nessas 2 grandes disciplinas de compliance e gestão de riscos, que ora trabalham juntas, ora trabalham separadas. Com certeza, quem fez uma boa análise de riscos corporativos e estratégicos pôde sair à frente, porque nós estamos falando de 3 grandes ações: prevenir, detectar e responder. Então, em tese também, essas empresas já teriam ações traçadas para responder mais rápido à crise ou ao risco que se materializou. Aí depende se ela levantou isso na análise ou não. Eu acho que esse momento de crise traz aí essa necessidade, talvez mais esse serviço aí do pessoal do compliance, né, de levantar os riscos, né, e trazer para dentro do programa de integridade também riscos derivados de uma pandemia, como a gente teve agora, né. É difícil você conversar com isso, vender isso para o empresário antes, né, falar, vamos pensar em risco se acontecer uma pandemia, se acontecer uma guerra, se acontecer um golpe militar, se acontecer tal situações, né. É um trabalho bastante difícil pensar nesses momentos de crise econômica, social, política dentro de um país, né, mas eu acho que esse momento de pandemia é um momento de reflexão e de se pensar, se talvez se as empresas pensassem nisso antes, elas vão estar melhor preparadas para enfrentar momentos de crise como o que a gente está vivendo hoje, né? Só um comentário que eu queria fazer. Uhum. Legal.
E me diga uma coisa, Letícia, nesse período de isolamento social, pandemia, crise, a gente viu aumentar muito, e o que é uma coisa muito bacana, a solidariedade, né? A solidariedade entre as pessoas, no mundo empresarial como um todo mesmo. E dentro desse contexto existem as doações. E a doação é sempre uma situação muito sensível dentro das empresas, porque ela pode ser usada para encobertar algum tipo de fraude, algum tipo de desvio, né? E como você vê essa questão das doações dentro das empresas nesse momento de crise? A resposta típica de consultor sempre depende, né? Tudo depende porque existem inúmeras variáveis que podem afetar esse cenário. Mas veja, acredito que o público que vai ver essa nossa conversa depois sejam empresas de diferentes tamanhos. A realidade no Brasil é de micro e pequenas empresas, quase mais de 80%, se não me engano, né? Entre 80% e 85%. Então, se a gente fala de pequenas empresas, é claro que elas estão do lado de pensar em receber mais essas doações. Mas essa outra pequena parcela que representa uma grande fatia aí, né, do PIB ou do faturamento das empresas como um todo no Brasil, que são as grandes corporações, elas estão do outro lado da moeda, do ângulo. Então, essas duas análises precisam ser feitas, você como receptor e você como doador. Vamos pensar no lado do doador. Como é que você garante que o recurso, né, ou seja físico, seja imaterial, seja um serviço mesmo que você está doando, chegue com destinação correta para uma outra empresa que precise efetivamente, ou que seja idônea, e que vá atrelar, esquecendo o cenário de pandemia, a sua imagem a algo positivo. Né? Claro, na pandemia fica muito mais sensível, porque talvez esses critérios tenham que baixar um pouco a régua. Se você tiver uma régua muito alta em termos de determinados tipos de análises que são feitas, empresas ou outros tipos de pessoas jurídicas, né, desse setor que necessitam muito, não vão ser aprovados aí na sua due diligence. Então, é interessante... assim, depende dos critérios que você está selecionando para fazer essa abordagem e essa seleção. Num contexto normal, né, de compliance, digamos, a gente chama aqui internamente que existem termômetros de escala entre verde, amarelo e vermelho para zonas de classificação de risco, não só de doações, mas de relacionamento com fornecedores, com terceiros, né, com essas instituições que você possa classificar. Nesse momento em que a gente precisa dessa solidariedade, de se ajudar para a própria manutenção da nossa economia e o giro dos negócios, acredito que algumas classificações, como eu mencionei, né, tenham reduzido um pouco essa régua. E é importante que, se isso acontece, para que o ciclo possa continuar girando, critérios de integridade continuem sendo analisados. Então, se você olhar questões jurídicas, né, judiciais, ou questões financeiras, por exemplo, isso faz sentido, né, de continuar se analisando nesse contexto, nesse cenário. Onde é que são os principais riscos para o compliance, efetivamente, da ação de doação, tanto de receber quanto de fornecer. E fazer esse mapeamento e ver se dessa forma flexível, porque o compliance ele tem que vir como um controle, sim, que às vezes vai ingestar processos, mas dá essa maleabilidade ao mesmo tempo para a organização continuar a sua operação. Onde é que você pode desenvolver ou pensar numa metodologia que seja coerente ao momento, permita você fazer a operação com segurança e não te traga em demasia tanto para receber quanto para ofertar, principalmente te vinculando a instituições que causem algum tipo de risco. Entendi. E em contrapartida da solidariedade, há também aqueles que se aproveitam, né? Se aproveitam no momento mais sensível, no momento de maior maleabilidade, como você falou, para aplicar fraudes, né? E você vê isso acontecendo durante esse período? Sim, infelizmente, Guilherme, o fraudador não para de agir, né? O que a gente observa são relatos nos canais de comunicação, ou os canais de denúncia, como nós chamamos. Infelizmente, eles continuam em determinados segmentos até aumentaram. É importante que as empresas que não têm esse tipo de ferramenta ainda pensem nisso, porque além dele ter, nos nossos clientes aqui, o que a gente observa, né? Além dele ter trazido reportes de irregularidades, ele traz também feedbacks em relação ao que o público está vendo na operação. Vamos falar de um grupo varejista.
além de relatos de possíveis irregularidades que acontecem, porque é normal, a economia está se retraindo, né? O efeito colateral disso que a gente observa, então, pessoas furtando determinados bens em alguns segmentos de mercado, né? Por exemplo, para o seu próprio sustento, seu subsídio, coisas que não eram tão comuns, né, para o dia a dia do compliance. Claro que isso também está no nosso escopo, mas a gente também analisa outras situações. E aí esse canal também serve como uma comunicação, inclusive para melhoria de processos durante essa pandemia. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, agora, final de abril, quase 100% das empresas já se adaptaram, já forneceram treinamentos, equipamentos de proteção, álcool gel, enfim, todas as medidas de saúde e segurança para os seus colaboradores. Mas no início, há pouco menos de um mês, não era assim a situação. As pessoas, algumas ainda não acreditam nisso, né, e não se protegem da devida forma. E esse canal, então, serve para comunicação, inclusive, dessas, digamos, irregularidades, né, por parte das empresas que ainda não estão protegendo os seus próprios funcionários, colocando seus próprios clientes em risco. E aqui eu estou falando de uma operação B2C, que tem o contato com o consumidor final, direto por parte dos funcionários. Mas se você pensar numa indústria, às vezes no chão de fábrica, que está lá também trabalhando para manter a operação e fazer com que produtos cheguem até nós, consumidores finais, a mesma coisa. O canal de denúncias é a principal ferramenta para a detecção de irregularidades, segundo todos os estudos aí de auditoria, para que a gente tenha subsídio para trabalhar. Então, a gente observa e usa essa ferramenta como um indicador para ver que, infelizmente, nesse cenário, fraudes continuam acontecendo, aumentaram também em determinados segmentos, e não é algo com que a gente não precise se preocupar agora. Infelizmente, a situação é difícil, é caótica, tem uma série de outros problemas tão graves quanto para se preocupar, mas manter a integridade dos colaboradores, né, integridade física, mental, inclusive, também é algo que precisa ser um objeto de estudo e preocupação por parte das empresas. E as fraudes continuam no nosso ambiente, né, e talvez agora só sejam materializadas de outras maneiras, porque a mente do fraudador é muito criativa, né, e cabe a nós, então, pensar em novas estratégias de prevenção a esses riscos. Eu vi até uma notícia recente, acho que dia 20 de abril, que a Febraban emitiu um alerta que a quantidade de fraudes digitais, né, vai um pouco lá para o nosso tema de LGPD, que a gente trata na Gordian, né, aumentou muito nesse período em razão das pessoas estarem utilizando mais os meios digitais para fazerem transações, né, seja compras ou aplicativos de banco, né. Não sei se a Compliance tem realizado algum tipo de procedimento. Na LGPD a gente vai tratar um pouco disso, mas não sei se vocês fazem isso antes, né, para que as empresas tenham procedimentos padrões, né, no tratamento, na utilização de ferramentas, principalmente de banco, né, ou empresas que trabalham no B2C com e-commerce, né, que também sofrem fraudes diariamente, né, como que o Compliance pode lidar um pouco com isso? Veja, de novo a gente volta para a definição do escopo dos riscos que ficam sob a guarda do Compliance. Então, é algo vivo, né? A gente vê que as organizações que já têm programas de compliance implementados há mais tempo e tendem a ser dos setores mais regulados, como os serviços financeiros e setor de saúde, eles começam a expandir um pouco mais o leque da sua atuação, indo para riscos estratégicos ou que às vezes não parecem serem de responsabilidade, entre aspas, né, do compliance, porque não necessariamente envolvem aqueles desvios de conduta. Como eu mencionei, os riscos estratégicos são externos à empresa, né? O ser humano não tem interferência nisso ou naquilo. Então, o risco de segurança da informação ou de proteção de dados, né, riscos digitais, virtuais, digamos assim, ele tem sim entrado no escopo com a LGPD. Esse reforço acontece, às vezes com uma figura até independente, que é o DPO ou encarregada por tocar esse projeto dentro da empresa. Mas ainda não é realidade, na minha visão, da maioria das empresas que estão olhando para isso. A gente fala hoje, né, mais comumente de desvios relacionados a assédio, conflito de interesses, corrupção, brindes, presentes e hospitalidades. Então é preciso entender que agora, nesse novo mundo, e nesse novo mundo de negócios, inclusive, com ambientes remotos, as pessoas trabalhando em home office, a tendência é que esses riscos virtuais ou digitais aumente muito mais. Então, a gente passa a redirecionar um pouco a nossa visão aqui, o timoneiro, né, do nosso
programa a navegar nesse mar de acordo com as condições que lhes são oferecidas. Então, se o cenário está propondo uma nova condição, um novo ambiente de negócios, nós, como segunda linha de defesa, né, compliance officers, gestores de riscos, temos a obrigação de estar atentos para o que esse ambiente está nos trazendo e nos mostrando. E faz sentido eu continuar com o escopo que eu tinha no ano passado, se agora o cenário, a conjuntura de negócios é diferente? A tendência é sim aumentar, a gente precisa pensar em ferramentas mais eficazes para treinar as pessoas em relação à importância que elas têm, uma vez que agora esses ambientes se configuram de forma mais pulverizada, mais disseminada, está cada um na sua casa. A gente não tem como controlar fisicamente, estando perto, a boa, né, a conduta compliance ou em conformidade de todos os colaboradores. E esse processo de transição de conhecimento, de passagem de conhecimento é relevante para que eles entendam que dentro dos seus ambientes caseiros, né, ou remotos, enfim, pode ser que não seja em casa, existe uma extensão da aplicação das políticas e dos procedimentos que são confeccionados pelo compliance. E aí vem aquela discussão, né? Minha casa, minhas regras. Mas se agora a sua casa também é uma extensão do seu ambiente corporativo, será que é assim mesmo? Parcialmente, sim. E existe flexibilização de uma série de outras situações, mas a gente precisa entender como essa combinação é feita de forma salutar para os dois, para a empresa e para o empregado, que agora trabalha nesse ambiente remoto, sujeito a outros riscos digitais que outrora não tinham eventualmente sido mapeados. Excelente. Acho que revela a necessidade de aprimoramento constante do programa de integridade, de análise de risco das empresas, né? As relações estão mudando, a forma de trabalhar muda e esses programas também têm que ser constantemente atualizados. E acho que a nossa próxima pergunta aí é sobre os treinamentos. E os funcionários treinados entenderem que essa extensão que você comentou, nem sempre agora as regras vão ser exatamente a dele na casa dele, né? Talvez seja, em alguns momentos as regras não sejam a deles, mas eu vou passar para o Guilherme novamente. Nesse contexto de mudança de realidade, de perspectiva, né? Nós estamos trabalhando, a maioria das empresas, no caso, está acostumada a trabalhar dentro de um escritório, com o chefe ali, com a fiscalização, vamos dizer assim, mais forte, né? E como fazer isso com o funcionário longe, né? Você vê as empresas investindo nesse treinamento de trabalho remoto, treinamento não só técnico, mas emocional, organizacional também, que é muito importante nessa fase de mudança, né? Uhum. Sim, eu tenho visto várias iniciativas, tanto por parte de empresas, quanto outros grupos organizados e independentes, para ajudar as pessoas a como se estruturarem melhor nos seus ambientes de trabalho remotos, seja em casa ou em outro lugar, e também para cuidarem da própria saúde física, mental, das rotinas. Então, outro jargão que a gente sempre ouve, né, talvez agora ouça menos, é estou sem tempo, não tenho tempo. Então, agora que você tem tempo, é um bom momento de usufruir ou fazer com que os treinamentos sejam melhor aproveitados pelos colaboradores, principalmente, lógico, né, os treinamentos remotos. Então, os temas dentro do programa de compliance são inúmeros e agora chegou a hora de usar essas ferramentas, então, fazer com que isso seja otimizado. Tem muita gente absorvendo conteúdos, conhecimento, e é legal que eu vejo alguns programas falando também sobre a saúde mental, né? O próprio compliance officer fazendo treinamentos voltados para como ter um melhor ambiente de trabalho. A gente também aqui está com algumas iniciativas nesse sentido, de tanto configurar fisicamente um ambiente mais agradável para você, porque muitas pessoas, eu aqui tenho na minha casa, felizmente há anos já, um home office, já tenho uma estrutura, mas eu sei que muitas pessoas não têm. Então, trabalhando dentro das suas casas, na mesa da sala, na mesa da cozinha, às vezes dificulta a concentração, tem filhos, tem outras pessoas que interferem. Então, como a gente pode tentar ter um desempenho melhor, sem essa fiscalização física, né, e também a remota, que não precisa continuar sendo feita, embora, pelo olho do compliance, né, as empresas se resguardam o direito de monitorar e fiscalizarem tudo aquilo que os funcionários estão fazendo dentro dos seus equipamentos, usando os seus sistemas. Aí o controle fica um pouco mais difícil, mas não impossível de ser feito, desde folha-ponto, por exemplo, que hoje pode ser feito de forma remota, digital, ou pensar num livro que cada um anote fisicamente,
até os próprios treinamentos, com plataformas, inúmeras plataformas que existem hoje para fazer tanto essas conversas ao vivo, que estão acontecendo aqui como nós, né, estamos fazendo, quanto treinamentos que são gravados e podem ser desfrutados com melhor aproveitamento do tempo, digamos assim, pelos colaboradores que hoje estão em casa. Então, é um momento bom para se investir nisso, e os temas que forem ser tratados talvez sejam, não pareçam tão concernentes diretamente no primeiro momento a compliance, mas são. Eles vão cuidar da mente, da saúde física e mental do colaborador, que, se sentindo cuidado, bem tratado, tende também a cometer menos irregularidades. Com certeza. Eu tenho até uma experiência pessoal nesse período, porque eu sempre trabalhei no escritório, né? Chegar em determinado horário, sair para almoçar, voltar, sair 6 horas, e trabalhando em casa você não consegue tão habilmente organizar o tempo, por exemplo, né? Porque você lembra de alguma coisa às 10 horas da noite do trabalho e o teu escritório está ali do lado. E você acaba, em vez de deixar para amanhã você resolver, você já vai e resolve na hora, já vai ver um e-mail, já vai responder um e-mail tarde da noite, assim, né? Então essa organização é realmente muito importante, porque senão você acaba até trabalhando mais do que no escritório. E é desafiador, né? E veja o que isso gera como efeito colateral, já falando de um outro tema que é importante para o compliance, a adaptação de algumas regras. Eu não tenho filhos, mas eu já ouvi relatos de diversos colegas, homens e mulheres, que precisam de mais tempo para almoçar. Porque aqui também, né? Eu faço almoço, tem que lavar a louça depois, são situações da vida real, não adianta ficar fingindo que tá mil maravilhas. Não, também é difícil. Eu tinha uma rotina também, embora às vezes trabalhasse de casa, agora estou trabalhando 100% do tempo de casa, de almoço, de deslocamento, já tinha tudo isso organizado, preparado, pessoas fazendo isso para mim. Hoje em dia, a gente tem que dividir essas responsabilidades em casa. E aí, como que faz? Você disponibiliza mais tempo para esse almoço, né? As pessoas estão entrando no mesmo horário para trabalhar ou estão entrando mais cedo. Eu aqui aproveito os intervalos, né, entre aspas, antes do trabalho, na hora do almoço e depois, para fazer as tarefas domésticas. Lavar roupa, lavar louça, descongelar comida que precise. E aí a empresa tem que ter esse olhar e essa sensibilidade para flexibilizar também os controles, as ferramentas, e entender que é um novo ambiente. E que os funcionários precisam desse subsídio para entender como se planejar melhor, como fazer uma boa gestão do tempo, como liderar a distância, fazer reuniões que sejam produtivas, né, e instruir os colaboradores sobre como também fazer esse melhor aproveitamento de tempo e espaço do que está disponível agora. Eslembrando que isso também não é só passageiro, a tendência é que muitas equipes continuem nesse formato, entendendo que as empresas, eu estou vendo empresas com escritórios, né, alugados por milhares de reais, escritórios super caros, e que estão movendo todo o seu time agora para o ambiente virtual, mesmo depois da passagem da pandemia. Então, olha o impacto que isso causa na nova configuração de negócios e também para nós como compliance. O que isso gera estou deixando aqui também para o pessoal refletir, né, quando for assistir essa conversa, o que isso gera de desafios para nós e de necessidades de adaptação para o escopo de situações envolvendo compliance, não só do programa de compliance em si, que é o grande entregável, mas de microatividades que estão inclusas dentro dele, desde, como vocês falaram, um treinamento ou uma capacitação. Como é que você faz um processo de onboarding, de recrutamento, seleção e treinamento de um novo funcionário agora? Avaliando critérios de integridade, passando para ele conteúdos técnicos e conteúdos do programa de compliance, se ele não tem aquela convivência, se ele não, entre aspas, respira essa cultura no dia a dia. Olha a complexidade do que vai se formando, né? Não só na minha área, mas vocês, por exemplo, do setor jurídico, que também são um setor que estão na linha de frente e fazem essa interface, precisam entender qual é o contexto externo da empresa e interno também. Ou seja, vocês ficam como se fosse na membrana externa da célula ali, né, interagindo com o ambiente externo e interno. A gente também precisa suprir a empresa com informações relevantes do que está acontecendo fora, conciliando com o que está acontecendo ali dentro. Então, essas áreas técnicas de atuação, como compliance, jurídico e diversas outras, precisam ter essa sensibilidade e essa atualização em relação ao que está mudando fora e como o nosso trabalho vai ser impactado para que tenhamos entregas tão eficazes quanto dentro dos nossos clientes ou das empresas nas quais a gente trabalha. Eu acho que uma coisa
durante toda essa nossa conversa aqui, é claro, e a gente não pode negar, né? Usando um jargão assim, nada será como antes. O mundo vai mudar de verdade em razão dessa mudança forçada. E fazendo um trabalho de premonição aqui, o que você acredita? O que você acredita que vai mudar mais dentro das empresas? Você vê que as empresas vão se preocupar mais com o planejamento, com a gestão, com esses programas de integridade, de conformidade? Você acha que chamou a atenção dessas empresas que até agora achavam isso era uma frescura, uma desnecessidade? Elas vão começar a se preocupar mais com isso a partir de agora? Elas vão começar a se preocupar mais com riscos, não necessariamente conciliando isso à compliance. Eu tenho uma série de colegas que foram desligados, né, compliance officers e outros profissionais da área de compliance foram desligados de seus empregos porque as empresas entendem esse departamento como um custo e não veem a importância estratégica dele nesse momento. E acho que várias outras empresas vão continuar vendo dessa forma. Então, um dos cabides do guarda-roupa de compliance passa a ser mais enaltecido, que é a parte de riscos, sim, embora ele seja também uma disciplina à parte, que é a gestão de riscos corporativos, mas não necessariamente todas as outras frentes. É claro que eu sou profissional dessa área e acredito que deveria sim ter essa importância. Estou sendo bem realista com a visão que eu vejo de empresas, de colegas e de outras empresas com quem a gente conversa. É um momento de retenção de custos. Se o compliance não for apresentado da forma correta, ele também vai ser visto como uma área de simplesmente custos ou despesas e não como uma área estratégica para esses momentos futuros. Tendências que eu observo, falando um pouco de cenários prospectivos. Primeira, sim, é uma preocupação maior com mapear situações de riscos para atuar nos 3 pilares que exige, porque aqui no Brasil e em outros países a gente tem uma cultura remediativa e não preventiva. Então, investimos mais em ferramentas de de detecção e de resposta do que de prevenção. A gente passa a ter um olhar um pouco mais preventivo, então, mapeando situações reais que possam vir a acontecer. Eu tenho clientes que já adequaram as suas matrizes de risco, incluindo riscos estratégicos, como, por exemplo, de novas pandemias ou outras situações que afetem o cenário global, que às vezes parecem muito distantes da nossa realidade, porque tem uma probabilidade muito pequena de ocorrência e isso é real. A probabilidade de ocorrência dessa situação era baixa, mas aconteceu e tem trazido um impacto muito grande. Então, uma das tendências que eu vejo eu estou escrevendo um artigo agora sobre isso e começo com a seguinte frase: por muito tempo negligenciada, agora chegou a hora da análise de riscos ter a sua luz. Porque muitas empresas que têm programas de compliance implementados não fizeram análise de riscos na primeira etapa. E aí, no segundo momento, no segundo ano, no terceiro, é que vem com essa refação, vem olhando para essas situações que são tão importantes para desenvolver controles eficazes. Como é que você quer desenvolver um controle que cubra situações de vulnerabilidade da sua empresa se você não as mapeou? Então, agora é a hora de investir numa boa análise de riscos e nas disciplinas referentes a isso, que são gestão de crises e planos de continuidade de negócios, para que você saiba rapidamente como agir, quem acionar, como formar um comitê de crises, sobre o que esse comitê vai discutir, como vai se posicionar pensando em grandes empresas com seus stakeholders, fornecedores, parceiros, com a própria imprensa, em situações como essas, planos de fluxo de caixa, planos trabalhistas. Então, olhar para todas essas frentes nesse triângulo, né, nesse tripé que eu falei, que é a prevenção, a detecção e a resposta. Segunda tendência que eu vejo é a virtualização de uma série de negócios e, com isso, para os olhos de compliance, vem os riscos digitais, né, de segurança da informação, de proteção de dados. E a gente precisa adaptar alguns frameworks, metodologias e próprias entrevistas para entender quais são esses novos riscos que precisam, por nós, serem gerenciados. Terceira tendência que eu vejo é uma preocupação com ambientes mais saudáveis. Então, você não vai querer consumir mais em qualquer restaurante, não vai mais querer frequentar qualquer tipo de ambiente. A gente vai, sim, ser uma geração impactada por essa preocupação com higiene e com saúde mental. Então, funcionários sendo capacitados, treinados nesse sentido,
Eu estava fazendo uma entrevista semana retrasada com o Chief Compliance Officer da BRF, que é o Reinaldo Gotto hoje, e ele me falou que, como eles são uma empresa do setor alimentício, há muito tempo eles já têm essas práticas sanitárias. De, por exemplo, quando ele viaja para fora do Brasil, depois que volta, ele fica, se não me engano, 1 ou 2 dias em isolamento. Ele não tem contato com outras pessoas. Quando ele começou a trabalhar na empresa, alguém perguntou para ele, você sabe como lavar as mãos? E ele respondeu, claro que sei lavar as mãos, né? E a pessoa disse, mas você sabe corretamente ou tecnicamente a forma certa de lavar as mãos, entrando num ambiente que precisa ter uma saúde sanitária garantida. E aí eles também já têm essas práticas, assim como em diversos outros setores, né, de atuação, implementadas há muito tempo. Então agora isso tende-se a pulverizar. Na parte de treinamentos a gente também vai ter essa preocupação, porque os riscos sanitários vão ser muito evidenciados agora, né, dentro das matrizes, e também essa demanda por saúde, por suporte e ajuda para melhor bem-estar mental. Uma vez que a gente está tendo uma onda aí de desemprego, de insegurança, de retração na nossa economia, as pessoas têm tido uma série de problemas com os quais precisam lidar, né, financeiros e nas suas vidas sociais também, e cabe a nós pensar em como ajudar nesse sentido, né, para os próprios colaboradores que continuam na empresa, mas estão sujeitos a situações novas que não estavam acostumados, em como isso ser trabalhado de uma forma correta pelo compliance, inclusive, para que esses colaboradores continuem se sentindo, fazendo parte da cultura, de uma cultura de integridade que talvez nesse momento não seja tão ressaltada, enaltecida, mas tem muito a contribuir nesse sentido de união e de manutenção de padrões, de situações que podem ser estendidas mesmo que para um ambiente que a gente está distante fisicamente, né? Mas a importância de ter essas práticas. Então, última coisa que eu vou colocar, parece que não tem muito a ver com o nosso tema, mas no fundo sim. Eu tenho uma prática agora, eu tenho acompanhado, né, um professor todos os dias, já faço isso fora, mas todos os dias às 8 horas eu criei o hábito de fazer a meditação guiada com mais de milhares de pessoas que fazem ao mesmo tempo. Poxa, isso ajuda, né? Porque é um ciclo de encerramento do meu dia, depois daquilo eu já me comprometo a não fazer mais nada para o trabalho, não fico mais no computador. Isso ajuda a garantir um pouco de saúde mental, para que você também fique satisfeito um pouco mais consigo mesmo e com o seu próprio ambiente e evite de pensar em outras irregularidades que podem vir a ser cometidas quando a gente está frustrado ou está infeliz com algumas situações. Remetendo para o triângulo da fraude, né? A gente tem motivações para cometer irregularidades. E é nosso trabalho também cuidar dessa saúde, dessa satisfação, para evitar que problemas maiores possam ser ocasionados nesse momento que já é tão sensível. Legal. Esse momento de isolamento social nos deu a oportunidade de repensar muita coisa, né? Tanto na parte profissional, organizacional e pessoal, né? Eu acho que muita gente vai sair diferente desse isolamento quando as coisas começarem a voltar ao normal, e isso vai refletir dentro das empresas, né? Com certeza. Uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes aqui no escritório é melhor você gerir o risco do que você gerir o dano, né? E ninguém acredita na gente, né? Principalmente no judiciário, aqui no Brasil principalmente, é tudo muito judicializado. Vamos deixar para resolver lá no judiciário, lá a gente faz um acordo, lá a gente briga, lá a gente empurra o processo com a barriga por 5, por 10, por 15 anos. E eu acho que essa visão vai começar a mudar. Você resolver as questões antes de dar o problema. Porque depois que dá o problema, você só vai conseguir minimizar ele, né, no máximo. Agora, se você trabalha com ele antes, você talvez consiga evitar ele. E se você não conseguir evitar ele, você já vai ter um plano para você trabalhar nele. E o risco vai ser muito menor, o dano vai ser muito menor, né? Então, eu acho que muita coisa vai mudar realmente. Ulisses, quer fazer um comentário final aí para a gente? Eu ia comentar sobre isso, né? Nenhum setor conhece tão bem como o brasileiro deixa tudo para depois, né? Como jurídico, né? A gente só é procurado, acionado no momento que a crise já está instalada na empresa, nas vidas pessoais. Então,
Raramente a gente é acionado antes, né? Desde 2009 eu tenho estudado isso já com um projeto de gestão de riscos jurídicos, né? 2009 era incompreensível falar com qualquer professor sobre isso, né? Por que não existe, em determinada situação, eu perguntei para o professor, por que não existe um departamento, um órgão dentro do Ministério Público do Trabalho que oriente as empresas a fazerem corretamente os procedimentos, né? E não, ela só está lá para fiscalizar quando está fazendo errado. Daí eu professor, é uma boa questão, mas não, isso não existe, né? Não tem, como se não tivesse sentido fazer isso. As empresas já têm a legislação para se balizar. Então, é um tema bastante interessante. Eu acho que se é uma coisa positiva que sai desse momento aí para a área jurídica, é que as empresas se preocupem um pouco mais com o risco, né? Envolvido nas suas operações, para que no momento de crise elas estejam melhor preparadas, né? Por fim, eu queria agradecer a Letícia aí pela disponibilidade de conversar com a gente, pelo excelente bate-papo aí, altíssimo nível. Colocar nosso escritório à disposição aí de todos os amigos, né? Em breve a gente deve ter alguns outros bate-papos aí também, relacionados à LGPD, relacionados às questões trabalhistas, né? E era isso. Obrigado, Letícia. Obrigada também, pessoal, pelo convite, pelo interesse, disponibilidade para falar desse tema. Estou sempre à disposição, né? Espero que a nossa jornada de todos seja suave nessa retomada, e o compliance possa ser importante, né? Que seja importante efetivamente na retomada dos negócios e que tenha agora, então, a sua iluminação, seu holofote devidamente voltado. A gente tem os caminhos da dor e do amor, como vocês falaram. Muitas empresas vêm pela dor, mas felizmente eu observo que muitas também têm vindo pelo amor. E que seja assim, e que a gente tenha esse caráter mais preventivo, mais preocupado efetivamente com a realidade dos nossos negócios, com a sustentabilidade, não entendendo só sustentabilidade ambiental, mas econômica e social também. E que trabalhemos para construir empresas prósperas, que façam uma diferença na vida real das pessoas, né? Cuidem dos seus colaboradores como merecem e tenham ambientes saudáveis que proporcionem nesse novo mundo, nessa nova economia que se configura agora, fazerem uma diferença efetiva e que nós possamos ajudar. Então, estamos à disposição. Até uma próxima e obrigada de novo pelo convite. Maravilha. Valeu, obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Até mais, pessoal. Obrigado a todos que viram. Até mais. Até mais.